Seja bem-vindo a mais uma aula da nossa Escola de Sabedoria e hoje nós vamos falar sobre não despreze os conselhos. Neles contém sabedoria. Não despreze os conselhos. Neles contém sabedoria. Você tem buscado conselhos? E de quem você tem buscado conselhos? Qual tem sido a sua fonte? Não é sobre, primeiro, o local especificamente, mas aquilo que jorra daquele local, não é? Não despreze os conselhos. Neles contém sabedoria. Origem da palavra sabedoria, ela vem do latim, é uma palavra que vem do latim, então saber ou sentir o gosto. Então você tem que tomar cuidado daquilo que você está sabendo, daquilo que você está ouvindo, daquilo que você está comendo, porque quando você busca um conselho de alguém que é sábio, que tem uma sabedoria, entendimento, conhecimento sobre aquilo que você busca, não esqueça, aquilo será um alimento para você. E tem muita gente comendo aí comidas estragadas. Não esqueça disso. Vamos continuar falando sobre o rei Salomão, sobre sabedoria. Porém, não é sobre ele. Ele não é a fonte. Ele nunca foi a fonte. A fonte é Deus. Desprezamos muitas vezes ao Senhor e focamos em algo ou em alguém. E o texto bíblico de hoje está em Provérbios, capítulo 3, versículo 13 em diante, que diz o seguinte: Como é feliz o homem que acha sabedoria, o homem que obtém entendimento. Como é feliz o homem que acha a sabedoria. A ideia aqui é que ela está escondida. Não, ela está guardada. Ela está diante de Deus. E Salomão, ele fala sobre isso. Como é feliz alguém que acha a sabedoria. Ele achou. Ele buscou em Deus, estava no Senhor, estava guardada, disposta, disponível para que o momento em que ele a buscasse, o Senhor então entregaria. E ele fala que também o homem que obtém entendimento. A primeira chave de sabedoria para esse versículo é: as suas escolhas decidem a sua prosperidade. Mas eu não quero que você pense em dinheiro agora. Não quero que você coloque a sua mente em finanças. As suas escolhas decidem a sua prosperidade. Sabe quando a pessoa começa a ser próspera? A partir do momento que ela busca conhecimento, que ela busca entender o que está acontecendo na sua vida, ao seu redor, dentro da sua casa, no seu ministério, com a sua família. A prosperidade já começa aí. Ele começa a prosperar no quê? Em conhecer sobre algo. Ele deixa de ser um leigo, mas ele buscou entendimento. As suas escolhas decidem a sua prosperidade. Como você vai prosperar naquilo que você precisa? De que forma você vai prosperar naquilo que você precisa? É sobre isso que essa chave de sabedoria ele fala. E baseada num texto, como é feliz o homem que acha sabedoria. Foi uma escolha dele. Ele buscou sabedoria. Ele buscou conhecimento. E ele achou. E ele sai já da tenda do encontro. E ele já sai do lugar estabelecido. Ele já sai da presença de Deus. Não só feliz e obtendo entendimento. Mas ele já sai muito próspero. Próspero naquilo que ele buscou, sabedoria e conhecimento. Mas Deus acrescentou mais ainda, como nós falamos na última aula. Versículo 14 diz assim: Pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. A sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Versículo 15: É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. Versículo 16 diz o seguinte: Na mão direita a sabedoria lhe garante a vida longa. Na mão esquerda, riquezas
e honra. Os caminhos da sabedoria são caminhos agradáveis, e todas as suas veredas são paz, ainda que haja guerra, ainda que haja confrontos, haverá sempre paz, paz no seu coração, paz no vale. Para mim, eu sei, existe uma música que fala sobre isso. Haverá paz no vale, para mim, Senhor, eu sei. Por que, Senhor, eu sei? Porque é uma paz que excede todo e qualquer entendimento. Então, quando eu recebo sabedoria, conhecimento de Deus, automaticamente eu recebo uma paz. Guerra para tudo que é lado. Às vezes, aparentemente as coisas não serão resolvidas, mas existe uma paz dentro do meu coração. A segunda chave de sabedoria para esses 3 versículos que nós lemos diz o seguinte: a instrução que você segue determina o futuro que você cria. A instrução que você segue, aquilo que você ouve, coloca em prática, ela produz algo em você. Ela estabelece algo sobre a sua vida. A instrução que você segue determina o futuro que você cria. Salomão buscou em Deus, e ele disse, ela é mais proveitosa do que a prata e o ouro. Ela é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Ele sabia muito bem, ele tinha riqueza, então ele tinha propriedade para falar das duas coisas, sobre a prata, sobre o ouro, sobre a sabedoria e o conhecimento que ele buscou e recebeu, que ela é mais preciosa do que o rubis. Nada que você possa desejar se compara, porque alguém que tem riquezas e tem sabedoria, um dia pode perder a sua riqueza. Mas se ficou sabedoria, ele traz de volta aquilo que ele perdeu. Ele constitui um novo tempo para a vida dele. Uma coisa é ter só riquezas, outra coisa é ter só sabedoria, outra coisa é ter riquezas e sabedorias. E eu não quero que você entenda riquezas com relação a dinheiro, simplesmente, não. A sua família é uma grande riqueza que você não pode perder. Aquilo que Deus entregou nas suas mãos é uma grande riqueza que você não pode perder e você deve administrar isso, tudo isso com sabedoria e conhecimento. A chave de sabedoria é importante aqui, nesse momento. A instrução que você segue determina o futuro que você cria. E o tema da nossa aula é: não despreze os conselhos, porque neles tem sabedoria. Não abra mão de conselhos das pessoas que de fato você precisa buscar esses conselhos. O versículo 18 diz o seguinte: a sabedoria é árvore que dá vida a quem a abraça. Quem a ela se apega será abençoado. Ela é árvore, e essa árvore tem vida, e quando eu a abraço, eu recebo vida. A árvore é o Senhor. Essa sabedoria vem do Senhor. Quem a ela se apega será abençoada. Então, quando você caminha debaixo de uma sabedoria que vem do alto, porque a sabedoria dessa terra ela é falha. A sabedoria dessa terra está limitada, condicionada a qualquer tipo de situação. Mas a sabedoria que vem do alto, ela vem com estratégias, ela vem com instruções, ela vem com um caminho estabelecido, não se desvie para a direita e nem para a esquerda, e assim sucessivamente. A terceira chave de sabedoria, dentro dos versículos que nós lemos aqui, é: a atmosfera que você cria determina o que você produz. A atmosfera que você cria determina o que você produz. Que tipo de atmosfera você está criando, gerando nos ambientes que você vive? Com quem você vive? Se é uma atmosfera de confusão, de indecisão, de confronto, conflitos e por aí vai, você imagina o que está sendo criado dentro desses ambientes. Mas se a minha atmosfera,
aquilo que eu estou gerando dentro do meu lar, dentro da igreja, onde eu trabalho, onde eu estudo, se a atmosfera é de fé, coragem, ousadia. Eu não estou falando que nada disso tenha... por ter isso eu não terei medo, incerteza, não. Mas se eu estou firmado no Senhor, e mesmo com medo, mesmo com insegurança, eu estou agindo segundo aquilo que o Senhor está falando, aquilo que o Espírito Santo está me falando, então algo de extraordinário vai acontecer. Por mais que a atmosfera que eu estou vendo dentro dos ambientes onde eu estou vivendo seja contrário daquela atmosfera que está dentro de mim. Nos lugares em algum lugar que você esteja, pode haver guerra, pode haver lutas, contendas, mas dentro de você, o que tem dentro de você? A atmosfera que você cria determina o que você produz. É sobre isso. Versículo 19. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra, por seu entendimento fixou no lugar os céus. Olha que coisa extraordinária. Por sua sabedoria o Senhor lançou os alicerces da terra. Primeira coisa. Por seu entendimento fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento as fontes profundas se rompem, e as nuvens gotejam o orvalho, e era o suficiente para regar toda a terra. Por sua sabedoria, estabelece os alicerces da terra. Por seu entendimento, fixou no lugar os céus. Por seu conhecimento, entende aqui que tem três coisas: sabedoria, entendimento e conhecimento. Três coisas extraordinárias para que cada coisa seja estabelecida. Por seu conhecimento, as fontes profundas se rompem e as nuvens gotejam o orvalho. A quarta chave de sabedoria, dentro dos textos que nós lemos aqui, é a seguinte: as mudanças na sua vida serão proporcionais ao seu conhecimento. O quanto você tem buscado em conhecer algo? A Bíblia diz o seguinte, a palavra do Senhor nos ensina: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Isso é contínuo. Eu tenho um problema, eu tenho uma situação. O que gerou essa situação? Não é só saber do problema. O que gerou a situação? Nós queremos resolver, muitas vezes nós queremos resolver o problema. Mas o que gerou essa situação? Por que isso aconteceu? De onde isso veio? Não é? Ah, mas a gente precisa resolver primeiro o problema. É verdade. Precisamos resolver primeiro o problema. É verdade. Depois que nós resolvemos o problema, então nós largamos, deixamos para lá? Não. Qual foi a raiz disso? Porque eu preciso ter conhecimento. Então, se foi algo que eu falei, eu preciso corrigir aquilo que eu falei. Se foi algo que eu fiz, eu preciso tomar cuidado com as minhas atitudes. Se foi algo que eu deixei de fazer, então eu não posso ser um procrastinador. Eu não posso ser um omisso, um ausente. Então, eu preciso saber o porquê aquilo aconteceu. Foi alguém de fora? Foi alguém de dentro? Se foi alguém de fora, por que foi alguém de fora? Se foi alguém de dentro, por que foi alguém de dentro? O que está acontecendo? Será que eu estou liderando bem? Será que eu não estou liderando bem aquilo que o Senhor me deu? Será que eu estou administrando bem a minha casa? Será que eu estou cuidando bem da obra do Senhor? O que está acontecendo? Como é que eu estou? Será que eu estou fechando os olhos para algumas coisas que eu não deveria? Será que eu estou deixando passar batido? Será que eu estou me enganando com algumas pessoas? Será que eu estou muito iludido, apaixonado? E aí por isso que eu estou permitindo, de uma certa forma, isso que está acontecendo? Então, todo problema tem uma raiz, tem o porquê. Então, as mudanças na sua vida serão proporcionais aos seus conhecimentos. Não se engane. Estabeleça um tempo diante do Senhor. Estabeleça um tempo diante do Senhor
e busque por sabedoria e coloque em prática. E se você já recebeu, então coloque em prática. O versículo 21 de Provérbios capítulo 3 diz o seguinte: meu filho, guarde consigo a sensatez e o equilíbrio. Isso aqui é um conselho tremendo. Meu filho, guarde consigo a sensatez, seja sensato, e o equilíbrio, seja equilibrado. Nunca os perca de vista, esteja sempre atento. Trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. A sensatez, o equilíbrio, trarão vida a você e serão um enfeite para o seu pescoço. Então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Aqui a instrução é para que alguém não tropece, mas para que não tropece, precisa ter algo, sensatez, equilíbrio, não perder algo de vista, ter o controle da situação, ter o entendimento. E se você fizer isso, você terá vida. E isso também será como enfeite no seu pescoço. Todo rei usava um colar de ouro, principalmente no dia da sua coroação, ou em grandes banquetes. E aquilo representava, aquele colar representava algo. E a instrução, o conselho que está sendo dado aqui é exatamente isso. Esse colar, a sensatez, o equilíbrio. Ô pai, alguém olha para mim e diz assim, alguém sensato. Alguém olha para você e diz assim, alguém é sensato, é equilibrado. É alguém que administra, que não perde o foco, não é menino, é homem, não é uma criança, é um adulto. Então, a pessoa está olhando para mim, para você, está sabendo quem nós somos. Versículo 23, então você seguirá o seu caminho em segurança e não tropeçará. Quando se deitar, não terá medo, e o sono, e o seu sono será tranquilo. Não terá medo da calamidade repentina, não terá medo da calamidade repentina, nem da ruína que atinge os ímpios. Olha que coisa tremenda. Quinta chave de sabedoria, dentro do que nós lemos. O que prende a sua atenção, o que prende a sua atenção, se torna o seu mestre. Mais uma vez, o que prende a sua atenção, se torna ou se tornará o seu mestre. Uma pergunta: o que tem prendido a sua atenção? O que você tem dado muita ênfase no seu dia a dia? No que você tem gastado muito tempo da sua vida? Pensando como resolver um problema? Orando a Deus? Lendo essa palavra, que é a fonte, existem riquezas de sabedoria nela? Você tem gastado atenção buscando sabedoria, conhecimento diante de Deus, jejuando, orando, louvando, cantando, se fortalecendo, buscando estratégia, sabedoria? Ou você tem gastado seu tempo naquilo que você diz assim, eu estou com muitos problemas, eu vou relaxar minha cabeça, então eu vou fazer isso. Eu preciso um pouco de paz, então eu vou fazer aquilo outro. E aí você está se tornando um refém, um discípulo daquilo que você não deveria. Quem tem discipulado você? Do que você está se alimentando? O que prende a sua atenção se torna o seu mestre. Isso é muito sério. Nós lemos aqui as instruções de alguém para outro alguém, falando sobre sensatez, equilíbrio, não perder de vista. Coloque isso será, se você fizer isso, então isso será um enfeite no seu pescoço. As pessoas vão olhar para você e vão reconhecer quem você é. Às vezes nós queremos reconhecimento das pessoas, mas nós não queremos fazer nada para que esse reconhecimento ele seja visto sem exigir nada, sem a gente falar nada.
Às vezes nós queremos deitar e colocar a nossa cabeça no travesseiro e nós queremos ter paz, o sono do justo, fazendo aquilo que nós não deveríamos. Às vezes nós queremos deitar e ter tranquilidade, ter um bom sono, não ter medo da calamidade, mas sem se preparar, sem buscar diante de Deus aquilo que eu preciso. O versículo 26 diz o seguinte: pois o Senhor será a sua segurança, é no Senhor, é com o Senhor, pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha, desde que você coloque em prática os conselhos que você tem recebido. Sabe como é que eu vejo um momento de aconselhamento, um momento em que alguém busca um conselho em outro alguém? É como uma pessoa que vai até uma árvore que sabe que ali tem frutos. E aí ela pega um fruto, vamos pensar aqui numa goiaba. Ela vai, numa goiabeira e pega lá uma goiaba e dá uma mordida, e mastiga, e engole. É o momento do aconselhamento. Ok, a pessoa levantou, foi embora e não colocou nada em prática. É como se aquela pessoa pegasse a goiaba, desse uma mordida, mastigou, engoliu, porque até então estava ali, diante do conselheiro. Mas ao se levantar, jogou fora. Estragou aquele fruto. Não valorizou. E quantas pessoas não vivem assim? Elas vão buscar um conselho, o conselho é dado, no primeiro momento, ai que bom, foi muito bom estar aqui, é a primeira mordida, ai que bom que ouvir isso, não tinha parado para pensar sobre isso, é a primeira mordida. Mas depois, o que vai acontecer? O que depois acontecerá? O que ela vai fazer com aquele fruto? Ela vai continuar comendo? Ou ela vai jogar fora depois que sair da sala do conselheiro? É assim que funciona. Pois o Senhor será a sua segurança e o impedirá de cair em armadilha. Sexta chave de sabedoria, para encerrarmos esse momento aqui, essa aula. Quando você quer algo que nunca teve, quando você quer ter algo que nunca teve, você deve fazer algo que nunca fez. Quando você quer ter algo, você quer algo que nunca teve, você deve se esforçar para isso. Você deve trabalhar para isso. Você deve colocar em prática aquilo que você ouviu. Sem esforço diário. Você não pode sair fora do foco. Você não pode sair fora da jornada. Você não pode sair fora daquilo que o Senhor estabeleceu. Você não pode sair fora dos conselhos que você ouviu. Porque será tudo em vão. Não esqueça. Coloque em prática aquilo que você ouviu, aquilo que você está recebendo. Não despreze os conselhos, neles contém sabedoria. Eu te espero na próxima aula, em nome de Jesus.